Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 18 e o 6. Salmos 18 e o 6. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 12 louvores da harpa, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Vamos lá, meus irmãos? Salmos, o 18 e o 6, que diz assim, meus irmãos: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Só até aqui, meus irmãos. Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que Ele ouviu o meu teu clamor. Porque quando você estamos angustiados, meus irmãos, que você clama, aleluia, que você dobra o nosso joelho, aleluia, e fala com o papai, ele escuta você. E nessa tarde, porque você dobrou os joelhos, porque você clamou, ele ouviu o meu teu clamor, meus irmãos. Aleluia, oh aleluia. E nessa tarde ele está trazendo resposta para mim e para você, meus irmãos. Porque ele ouviu o meu teu clamor, aleluia. Porque quando você estamos angustiados, meus irmãos, que a gente clama, nosso pai escuta. Ele ouve a gente, meus irmãos. E nessa tarde ele ouviu o meu teu clamor, aleluia. Ele está se levantando do seu trono ao meu teu favor, para responder a mim a você. Porque nessa tarde, meus irmãos, é tarde de resposta para mim e para a tua vida. E quando você clama, a gente tem resposta. E porque você clamou, meus irmãos, Deus está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque o que você não pode fazer, Ele faz. E nessa tarde, meus irmãos, Ele vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque Ele ouviu o meu teu clamor. Oh, aleluia. Porque Ele viu o quanto você estava angustiado. Aleluia. Ele viu o quanto você clamou. Quando a gente clama, meus irmãos, nosso Pai nos escuta. E nessa tarde é tarde de resposta para mim, para a tua vida. Porque Ele ouviu o meu teu clamor, meus irmãos. E Ele está respondendo. Então que você somente descanse, se aquiete. Porque nessa tarde Deus está trazendo resposta para mim, para a tua vida. Aleluia. Ele vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Ele vai fazer o que você tanto quer, o que você tanto deseja. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, Ele faz. Aleluia. Mas que você confie, se aquiete e descanse e creia. Porque a gente tem que crer, meus irmãos. Aleluia. É pelo operar. Aleluia. Porque você clama, mas a gente tem que crer também. Aleluia. Tem que clamar e tem que crer. Aleluia. Porque os meus teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Ele é justo. Ele viu quanto você clamou. Ele viu quanto você buscou. Ele viu quanto preço você pagou. Aleluia. E é por isso que nessa tarde, meus irmãos, Ele está se levantando ao meu teu favor. Ele está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque Ele ouviu o meu teu clamor, meus irmãos. Aleluia. Ele está respondendo. Aleluia. Está trazendo resposta para mim e para a tua vida. É por isso que o inimigo está furioso. Porque ele sabe que está chegando coisa boa para mim e para a tua vida. Ele sabe que Deus ouviu o meu teu clamor. Por isso que a fúria do inimigo é grande. Porque ele sabe, meus irmãos, que tem coisa boa chegando para mim e para a tua vida. Porque o inimigo ele é sujo. Ele é encardido. Aleluia. Ele se levanta. Ele cai, mas ele se levanta. Aleluia. Mas quanto mais se levanta, maior a queda, meus irmãos. Porque ele sabe que tem coisa boa chegando para mim e para a tua vida. Ele sabe que Deus vai responder o meu teu clamor. Ele sabe que Deus está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Aleluia. Mas o inimigo não pode impedir não, meus irmãos, de Deus cumprir na minha tua vida. Porque nessa tarde é tarde de resposta para mim e para a tua vida. É tarde que Deus ouviu o meu teu clamor. O inimigo pode se levantar, mas só para cair. Porque ele é sujo, ele é encardido. Ele se levanta. Que é para entristecer a mim e a você. Que é para mim você não abrir a boca e adorar esse Deus maravilhoso. Mas ele tem que saber que ele se levanta. Mas quanto mais se levanta, maior a queda. Porque ele não pode calar a tua voz, não. Aleluia. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é calar a tua voz. Ele se levanta 24 horas. Mas ele tem que saber que ele se levanta, mas só para cair. Aleluia. 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 E quanto mais ele se levanta, maior a queda, meus irmãos. Porque a minha você ele não pode calar, não. Aleluia. Porque ele faz de tudo, meus irmãos, para calar a tua voz. Ele se levanta toda hora, todo instante. Mas ele tem que saber que ele se levanta, mas só para cair. Porque nessa tarde Deus ouviu meu teu clamor. E o inimigo não pode impedir não, meus irmãos. Porque Deus ouviu meu teu clamor. Deus está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque tem coisa boa chegando para mim e para você, meus irmãos. E ninguém pode impedir não. Porque quando Deus já termina, está determinado. Aleluia. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Não tem ninguém que impeça. Aleluia. Aleluia.
O inimigo sabe, aleluia, que ele perdeu. Ele sabe que ele já foi envergonhado. Por isso que a fúria é grande. Porque ele sabe que já foi envergonhado. Aleluia, ele não aceita. Mas já foi envergonhado, meus irmãos. Já caiu por terra. O gigante, o inimigo, as muralhas. Aleluia. Porque Deus já ouviu o meu teu clamor. E Deus está trazendo resposta para mim, para a tua vida. E não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Porque Deus ouviu o meu teu clamor. E Ele está trazendo resposta para mim, para você. Porque você buscou. Porque você pagou preço. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém não, meus irmãos. Aleluia. E nessa tarde Ele ouviu o meu teu clamor. Porque você buscou. Porque você não negou o nome dEle. Porque você mesmo na nossa pouca força, a gente continuou caminhando. A gente continuou. A gente não parou. Por isso que nessa tarde Deus está trazendo resposta. Deus é resposta para mim, para você. Porque você buscou. Porque você não desistiu. Porque você perseverou. Aleluia. E nessa tarde Deus está trazendo resposta para mim, para você, meus irmãos. Porque Ele ouviu o meu teu clamor. Aleluia. E tem coisa boa chegando para mim, para você. Então que você somente descanse e se aquiete. E deixe o inimigo com Deus. E quem trata com o inimigo é Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, papai. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A fúria do inimigo está grande, meus irmãos. Mas a irmã Tatiana tem que gravar. Porque a irmã Tatiana não pode calar, não, meus irmãos. A fúria é grande. Mas ele tem que saber que ele se levanta só para cair, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, papai. Tem coisa boa chegando, meus irmãos, para mim e para você. Por isso que o inimigo está furioso. Porque ele sabe que ele perdeu. Ele sabe que ele foi envergonhado. Ele faz de tudo para calar a tua voz. Para entristecer-me a você. Para que você não abra a boca e adore esse Deus maravilhoso. Mas ele tem que saber que ele se levanta. Mas só para cair. Porque a minha você ele não pode calar não, meus irmãos. Aleluia. Porque Deus escolheu a minha você. Deus ungiu a minha você. E Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Os covardes e medrosos que voltem. Aleluia. Oh, aleluia. Ele tem que saber, meus irmãos. Quanto mais ele se levanta, mais aí você abre a boca. E adora esse Deus maravilhoso. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos. Porque ele sabe. Essa mulher, eu se levanto, faço de tudo, mas ela não para. Ela não cala a boca. Quanto mais eu me levanto, mais ela abre essa boca. Ele tem que saber, quanto mais ele se levanta, mas aí você abre a boca, meus irmãos. Porque ele não pode parar minha você, não. Ele não pode calar minha tua voz, não. Aleluia. Aleluia. Por isso que a fúria é grande. Por isso que ele se levanta 24 horas. Aleluia. Mas deixa ele se levantar, meus irmãos. Ele se levanta. Porque ele é sujo, encardido. Mas a minha você ele não cala, não. Aleluia. Porque vocês somos ungidos. E vocês somos escolhidos. E ninguém pode calar minha você, não. Aleluia. E ele tem que saber que ele pode se levantar. Mas quanto mais ele se levanta, mais aí você abre a boca. E adora. E quando aí você abre a boca, meus irmãos, o inferno estremece. Por isso que o inimigo quer calar minha tua voz. Porque ele sabe que Deus deu autoridade para mim e para você. Ele sabe que Deus deu espírito de ousadia para mim e para você, não espírito de temor. Por isso que a fúria é grande. Por isso que ele faz de tudo para calar minha tua voz. Mas não cala não, meus irmãos. Deixa ele se levantar. Porque quanto mais se levanta, maior a queda. E aí você não pode calar não. Aleluia. E você tem que falar desse Deus maravilhoso, abrir a boca. Dizer que ele cura, que ele liberta, que ele salva. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. Aleluia, o louvor da harpa cristã. São dois. O primeiro, 39. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos lá, meus irmãos? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim,
nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga a pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nós torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glória, quando você pede perdão para Ele, meus irmãos, e se arrepende todo o coração, Ele perdoa. Então que nessa tarde você peça perdão para Ele, meus irmãos, se ajoelhe, se humilhe, aleluia, que Ele perdoa, meus irmãos, porque Ele nos ama, porque Ele morreu naquela cruz por mim, por você, para nos salvar, aleluia, aleluia. Então que você nessa tarde, meus irmãos, peça perdão para Ele, porque Ele perdoa, porque Ele nos ama. Oh, glória, aleluia. Irmã Tatiana, agora eu vou levar mais um para encerrar, meus irmãos. Oh, glória, aleluia, Senhor. E eu creio que papai vai continuar falando com meus irmãos através de louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? O 577. Vamos lá? Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, aleluia! Que hoje você entregue no altar do Senhor, meus irmãos, e descanse. Porque você tem que entregar e descansar e confiar e crer que é pelo operar o milagre na tua vida. Aleluia! Porque Deus não trabalha não, meus irmãos, em meia aquietação. Então que você nessa tarde se aquiete e descanse. Para Ele operar o milagre na tua vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluia, Senhor! Aleluia! Aleluia, Jesus!
Oh, glória. Aleluia, Senhor. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, o Pai do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.